Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, mais uma conversa muito importante neste cenário de 2021. Ciro Gomes, Lula, Bolsonaro já estão em campanha? O que podemos esperar? Será que Bolsonaro cresce? Ciro cresce? Lula vai crescer? Quais as alianças possíveis? O que será dissolvido nesse cenário? Para isso, nós vamos conversar aqui com o historiador, o professor Cássio Camargo e o sociólogo Felipe Gaspar, onde nós vamos tentar dialogar e conhecer as perspectivas para o cenário de 2022. Ciro Gomes já está em campanha, Lula também. Sabemos que ainda é cedo para definirmos as alianças políticas como um todo. Mas o que temos para hoje em relação às alianças de PT e PDT, e o que elas representam e onde estão as suas principais diferenças para 2022 e para a composição de um futuro governo? Nesse sentido, eu acho que tanto as alianças do Ciro quanto as alianças do Lula, elas não têm diferença nenhuma, apesar da retórica. Vai haver retórica de ambas as partes, mas elas não têm diferença. Ao mesmo tempo que o Ciro senta e conversa com o PSD do Kassab e do Calil, o Calil mais um cara talvez um pouco mais ao centro, o Kassab já um candidato mais de centro-direita na esfera de São Paulo, o Lula conversa com o mesmo PSD. E não só com isso, o Lula conversa com o Renan Calheiros, o Lula conversa com o Renan Filho, conversa com... No Ceará, ele faz acerto com o Eunício Oliveira. Então, a grande verdade é que tanto o Lula quanto o Ciro, eles estão olhando para a direita, não estão olhando para a esquerda. Porque a esquerda já está decidida. Ponto final. A gente pode aceitar ou não, mas ela já está definida. O Lula tem como seu grande aliado o PCdoB, que provavelmente permanecerá com o Lula. E já na direita, eles vão procurar os mesmos que o Ciro, mas o Ciro também na esquerda já tem outros parceiros, como o PSB e talvez um pouquinho mais para a direita, a Rede, talvez mais ao centro. Então, as alianças do campo da esquerda elas estão definidas. A grande dúvida é como o PSOL vai se comportar nessa aliança. Apesar, é que assim, nós aqui em Porto Alegre, nós temos uma imagem equivocada do PSOL, tá? É uma análise que eu faço. O PSOL não é um grande partido nacional. Eu digo assim, em estrutura, né? Ele é um partido que tem algumas figuras nacionais, como é o caso do Freixo, do Boulos, e talvez esses dois sejam os que têm maior sintonia nacional, e o resto estão concentrados em alguns centros, como na cidade de São Paulo, na cidade do Rio e na cidade de Porto Alegre. Não há, assim, uma grande, como diria o Olívio Dutra, não se espraiaram pelo Brasil. Então não há essa conexão. Então eu acho que o PSOL terá muito mais um poder simbólico no seu apoio do que efetivamente uma decisão eleitoral de mudar o resultado da eleição. Então, assim, nesse sentido, eu acho que talvez o PSOL vá ter candidato próprio. Mas se não tiver, hoje, eu acredito que o PSOL apoiaria o Lula, tá? Por alianças conjunturais. Por exemplo, se desenha uma possibilidade do Boulos, em São Paulo, concorrer ao governo do Estado, com apoio ao Lula, e com o PT apoiando o Boulos. Esse seria talvez uma condicionante para o PSOL apoiar o Lula. Apesar de eu achar que o Boulos não ganha a eleição em São Paulo, mesmo assim. Entendeu? Mas então, no cenário de militância, no cenário de voto no campo da esquerda, esse apoio do PSOL, ele não pode ser uma certa lacração, tipo, cara, olha, a esquerda está em massa com o Lula. Mesmo com todas as contradições, o PSOL nasce de uma contradição do próprio PT. Né? Isso não pode dar uma certa lacração em relação a
O Lula, ele é o candidato natural da esquerda. O Ciro não vai ter que se identificar mais, fazer mais força, mesmo sendo simbólico essa aliança do PT com o PSOL. Porque o PCdoB e o PCB são puxadinhos do PT, a gente sabe disso, né? Sempre caminharam juntos, né? Mas eu acho que assim, a grande questão, na minha avaliação, em relação eleitoralmente, isso não tem significativamente mudança no tocante seguinte: se eu pegar a esquerda, o eleitor de esquerda, aquele já identificado com o campo da esquerda, não o progressista, mas o socialista, o cara que acredita no modelo socialista, esse já vai votar no Lula. A gente não tem que ter assim muita esperança de que esse cara não vai votar no Lula. Ele vai votar no Lula, entendeu? Majoritariamente, o eleitor de esquerda no Brasil, que representa ali talvez 30%, 35% do eleitorado brasileiro, ele majoritariamente já vai votar no Lula. E aí eu tenho aquela avaliação de que, diferente do Haddad, que era um candidato indicado, que precisa da popularidade do Lula para poder se manter com vigor, o Lula é o seu próprio capital político. Ele é o próprio candidato. Então ninguém vai deixar de votar no Lula para votar em outro. Quem vai votar no Lula, vai votar no Lula. Ponto. Então, se o Lula já desenhou na cabeça dele que ele precisa olhar para o centro, porque o eleitorado de esquerda já é dele. Quem tem que ganhar cancha, ganhar campo, ganhar gramado é o Ciro. O Ciro precisa ganhar. O Ciro tem 10% do eleitorado brasileiro, o Lula deve ter algo próximo de 25%, o Bolsonaro acho que ainda tem algo em torno de 25% também, mas diferente do Lula, eu acho que o Bolsonaro é ladeira abaixo, né? Ele é o cara que ele não vai crescer de 25%, ele pode perder. E é nessa perda que eu acho que o Ciro tem chance de crescer. Infelizmente, eu falo isso com o coração partido, mas o Ciro não cresce para a esquerda. Entendeu? O Ciro, ele cresce para a direita. É do centro para a direita. É o eleitorado de centro, centro-direita. E, infelizmente, é esses que vão, talvez, condicionar a vitória do candidato mais progressista, que é o Ciro Gomes. Ele é o candidato mais progressista, porque ele é o único candidato que discute o modelo econômico, efetivamente. Então, acho que talvez a direita, eu digo a direita da política. Não a fisiológica. Não a direita do povão, não aquele cara conservador, não o mainstream, não o mercado. Esse eu acho que vai apoiar o Lula, se tiver um segundo turno contra o Ciro Gomes. Ele apoia o Lula, não apoia o Ciro. Já a direita da política não pode apoiar o Lula. Eles sistematicamente negam o Lula. Então eles não podem apoiar o Lula e teriam que apoiar o Ciro. Mas eu acho que vai ficar nesse desenho. O Ciro e o Lula brigando pelo campo do centro. Brigando talvez por alguns partidos da direita. Porque a retórica, como eu disse no início, a retórica pode mudar. Né? O 247, o DCM, o Poder 360, lá, que são os canais do PT, eles podem tentar dourar a pílula e dizer que o apoio do Renan Calheiros é mais bonito, mais certo, mais correto do que o apoio do Kassab, entendeu? Porém, contudo, entretanto, todavia, nós sabemos que são dois apoios exatamente iguais. Dois apoios fisiológicos, dois apoios que virão estritamente por um acordo de poder, e caberá a nós saber até onde nós estamos dispostos a negociar o programa político, né? Eu acho que essa é a grande questão. Professor Cássio, e a desidratação do candidato, do então presidente Bolsonaro, em relação a 2022 e uma possível quarta via, pode acontecer num candidato midiático ou não? Eu acho que não vai ter Salvador da Lavoura, não vai ter quarta via, não vai ser, para mim, o Dória, e não vai ser o Luciano Huck, o cara que vai salvar.
Eu acho que o Boulos já tomou uma posição pela esquerda, essa esquerda que eu falo, uma esquerda identitária, que é o que o pessoal se coloca, que é dizer que vai apoiar o Lula, né? Mas, por exemplo, a última entrevista dele, ele falou que poderia apoiar o Ciro, como o Ciro ser quem vai para o segundo turno. Porque eu acho que também tem uma questão que não está sendo colocada, e o Ciro talvez já tenha percebido isso em algum momento, que talvez parte da esquerda não vote, se perceber que o Lula está muito acima do Bolsonaro, dê um checkmate no Bolsonaro no primeiro turno e vá com o Ciro para o segundo. Porque mesmo se o Ciro ganhar no segundo turno, o Ciro vai ter que compor com o PT. O PT com certeza vai ser a maior bancada com o Lula candidato. E não tem como não ser a maior bancada. E aí eu acho que fica uma questão de escolher quem que vai para o segundo turno. Eu penso que o processo de esvaziamento do voto do Bolsonaro vai passar por esse último ano dele. As manifestações de 1º de maio agora demonstram isso, que o pessoal que é bolsonarista raiz, eles se mantiveram mesmo com a pandemia. E foram eles que morreram, né? A gente tem que colocar que a gente está contando com um aliado no momento atual, que é a ignorância deles, né? Que é acreditar que tu vai resolver o problema tomando cloroquina. Então a gente também está nesse processo. E as pesquisas estão mostrando também, né? A pesquisa, tem que confiar nelas, né? Também tem essa questão que o Lula está numa crescente e o pessoal do centro já está migrando para o Lula. E talvez o Ciro tenha um papel muito mais importante do que a gente está pensando, que é ser o cara que vai tirar o Bolsonaro do segundo turno. Eu aposto no Ciro e o meu voto tende para o Ciro no primeiro turno a partir do momento que ele passar 10%. Né? Porque daí é uma questão simples, ele consolidou 10%, ele não está nas pesquisas últimas com 10% consolidado, dá margem de erro, né? 2 para mais, 2 para menos, mas se ele consolidar 13, 14, e ele vai muito forte, porque assim, ó, daqui a pouco, a gente tem os menores ali fazendo o acordo, né? Daqui a pouco tu coliga com o PDT, mata o Bolsonaro no primeiro turno e tu negocia tudo no final. Né, negocia tudo que eu falo, tu negocia uma virada progressista, porque aquilo a gente não vai ter como governar sem o centro. Isso para a esquerda e para os progressistas. Eu me coloco no campo do progressismo, eu não sou um fanático de esquerda, mas eu sei que com o Bolsonaro não dá mais. E quem não percebeu ainda tá tomando água do pocinho do banheiro. Né? Então, tipo, cara, a gente tem que tentar pensar assim, ó, tem players aí. E eu acho que um player que está no jogo é o Mandetta. Eu comentei hoje por Ranira a questão, o Mandetta é um player importante que, do lado do conservadorismo, do lado desse conservador que sabe assim, não sabe se é progressista ou se é conservador, está no meio do caminho ali indeciso, o Mandetta é um desses caras, né? Tanto é que quem acompanhou o debate hoje da CPI, ele citou, a primeira coisa que ele fez foi citar fé. Né, que é o que o conservador faz, é citar a fé, citar tradição, para se reforçar como um candidato católico. Né? A gente tem que ler a entrelinha dele, né? E eu acho que aí o Ciro vai ter que ver com quem que ele vai se coligar. Eu não sei como tá para a militância do PDT isso. Para mim, o Ciro ele é o cara mais progressista do campo de uma esquerda progressista possível, né? Porque, claro, se tu vai colocar o Boulos é progressista demais, mas só que é até demais para o voto conservador brasileiro. A gente tem que pensar que o centro tem 48% dos votos no Brasil. A esquerda, né, nas últimas pesquisas, né, para quem pegar e for procurar, o Globo lançou um tempo atrás as pesquisas, a esquerda que vota no Lula tem 19 e a esquerda progressista tem 19. E o resto é tudo centro e direita. A direita não é tão forte. O Bolsonaro, a extrema-direita tem 11, 12%. E o resto está ali perdido naqueles partidos do meio ali. E é importante a gente pensar que da eleição da Dilma até agora, olha quanto o PSDB se desidratou. E então, o que tu espera do Bolsonaro, que só fez cagada? Pensar como que o Bolsonaro vai desidratar e os motivos que ele vai desidratar. Porque talvez até a parte católica conservadora ou protestante conservadora progressista abandone ele, porque ele descumpriu tudo que ele prometeu. Né? Então, também tem essa questão, né, dele não cumprir as promessas, porque ele não foi nacionalista. Ao primeiro momento que ele não comprou vacina, ele se demonstrou que ele não é nacionalista. Né? Que ele não defende e humilhou o exército também. Então, fico isso pro Felipe se posicionar.
E eu quero aproveitar esse posicionamento que o Felipe, já vou puxar o gancho, justamente que, aproveitando isso, sobre a questão do Ciro. A gente sabe que o Ciro, em relação à questão política, ele está caindo de maduro para ser presidente do Brasil. Né? Se disser assim, olha, hoje quem é que tem experiência? Tem o Lula, que já teve mandato, e o Ciro. O resto vem, né, como um franco atirador. Mas em relação a currículo, nós sabemos que o Ciro Gomes está muito pronto. Mas nós que acompanhamos o cenário político, nós percebemos uma dificuldade muito grande de comunicação do Ciro Gomes com o eleitor médio brasileiro. Uma coisa que o Lula sabe fazer muito bem, e a estética bolsonarista tosca também soube fazer muito bem. Vamos deixar questões espúrias de fake news e etc e tal, que a gente sabe que aconteceu, mas a comunicação sim foi muito boa. E hoje a pauta está justamente na questão da contratação do ex-marqueteiro do PT, o João Santana, sobre essa nova comunicação do Ciro na sua pré-campanha à presidência. Será que o João Santana ele veio fazer essa ponte? Pelo que eu vi já de alguns materiais, está muito boa. A própria questão da participação do Ciro no 1º de maio já foi algo mais fácil de digerir, porque eu acho que a grande questão do Ciro é furar essa bolha, né, de intelectuais, de pessoas mais ligadas ao cenário político, e falar para o eleitor médio brasileiro, né, que é esse daí que está indeciso. Como tu bem falaste, Felipe, quem vai votar no Lula está decidido a votar no Lula. Quem é o esquerda mais roots, mais raiz, vai votar lá na questão dos partidos mais alinhados mais à esquerda. É esse eleitor indeciso que o Ciro precisava afinar, digamos, a sua viola para poder encantar. E aproveitando dessa questão que o Cássio coloca, dessa desidratação, dessa questão do Ciro chegar, do Bolsonaro despencar. Eu queria começar o comentário partindo da primeira ideia que a gente tem de premissa, que eu acho que é errada. Tá? Apesar dela ser assim, eu digo que a retórica ela vai pegando e tu vai falando e aquilo ali passa a se tornar uma verdade quase que indiscutível. Existe o famoso antipetismo. É que, na verdade, o antipetismo ele é talvez uma elasticidade daquilo que nunca votou no PT. Porque parece que a gente não sabe fazer. Eu gosto que a matemática ela quase sempre acerta, entendeu? Eu posso dizer que ela quase sempre acerta. Eu não digo sempre, porque existem os contadores, né? O contador altera a matemática como pode. Eu falo isso porque eu tenho pai e mãe contadores, né? Então eu sei que eles são bons na parte da matemática. Então eu digo assim, ó, nós temos que lembrar que mesmo o Lula, no auge da sua popularidade, concorre à reeleição, né? A reeleição à presidência da República, e nós temos que calcular que 40% dos brasileiros não votaram no Lula, eles votaram no Alckmin. E depois com a Dilma, de novo, 45% dos brasileiros votaram no Serra. E depois, 49% dos brasileiros votaram no Aécio. Então, nunca foi 80% nosso, para a gente dizer assim, ó, mas o antipetismo estourou. Não existe esse antipetismo nesse grau. O que existe é uma elasticidade. As pessoas que já não votavam no PT era algo em torno de 40% do povo brasileiro. O problema é que a desilusão com o governo Dilma, e tem que ficar frisado isso, é o governo Dilma que foi a desilusão, não foi tanto o governo Lula. Apesar de eu ter minhas críticas ao governo Lula, e nós já tivemos essa conversa, professor Ranner, né, lá no comitê, nós tivemos essa conversa, e eu demonstrei as minhas desilusões com o Lula, mas o governo Dilma não entregou aquilo que o povo pediu, porque o povo sistematicamente elegia governos progressistas. Lula 2002, Lula 2006, Dilma 2010, Dilma 2014, só que em 2014 a Dilma não entregou o nacional-desenvolvimentismo, entre aspas, aspas, aspas. Então, acabou que mais 10, 15, 20% da população disse, eu não vou mais votar no PT.
E é por isso que, na análise dos petistas e do Lula, principalmente, o grande adversário dele é o Ciro, não o Bolsonaro. Por quê? Porque a retórica do antibolsonarismo também entrou em vigor. Por quê? Porque nós não podemos esquecer que 45% das pessoas já não votaram no Bolsonaro na eleição de 2018. O problema é que 10, 15, 20% da população brasileira, e agora nós estamos entrando aí a casa de 30%, já se desiludiram com o Bolsonaro. A promessa de um novo Brasil, sem corrupção, com liberdade econômica, liberdade para os negócios, isso não existiu. Não existiu porque o neoliberalismo não faz isso acontecer. Simples assim. Então eu acho que a retórica está ganhando de todo mundo. Porque se eu fizer um desenho hoje eleitoral, e o João Santana já se deu conta disso, é o seguinte: quando ele diz nem Lula nem Bolsonaro, é porque ele sabe que tem um corredor aqui gigante de pessoas que não são alinhadas a nada. São as pessoas que estão desiludidas. E se a gente pegar o vídeo do João Santana que o Ciro faz, ele trata disso, dos desiludidos, dos caras que estão, cara, e aí, disseram que ia gerar um emprego, não geraram. E aí, respondendo o que o Cássio trouxe, que é a questão da desidratação do Bolsonaro, é um pouco disso. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, vamos pegar o nosso estado como referência. No Rio Grande do Sul, o Bolsonaro fez mais de 60% dos votos no segundo turno. Quase 70%, na verdade. Porém, contudo, entretanto, todavia, qual foi o primeiro grupo que abandonou o Bolsonaro? O pessoal do leite. Os produtores de leite largaram o Bolsonaro. Por quê? E aí é que tem que estar a conversa que o Ciro tem que tratar com eles. Que foi o erro que eu acho que o Ciro fez quando veio aqui falar com eles naquele evento ali da Expo Inter, e o Ciro acabou brigando com o presidente da Farsul, em vez de fazer o diálogo da forma como deveria ter sido feita. Porque o Bolsonaro entra na eleição dizendo que ele ia ajudar o agronegócio. O que aconteceu? No primeiro dia, no primeiro momento do governo, ele autoriza as importações de leite sem impostos, né? Ele corta o imposto alfandegário de importação de leite, e isso acaba baixando o preço dos importados e quebra a indústria leiteira nossa. Porque eles precisariam de um subsídio maior. E acabou que só que o governo não deu um subsídio maior, corta o subsídio, ao mesmo tempo que autoriza a importação de leite de forma sem tributação alfandegária. Então o leite que vem do exterior é mais barato que o leite que é produzido aqui. E aí acaba que a indústria leiteira do estado do Rio Grande do Sul quebrou, praticamente quebrada, e aí acontece aquilo que todo mundo sabe, demissões, e aí a pobreza chega, não tem renda, e é para esse povo que o Ciro tem que conversar, e o João Santana está fazendo isso. Para entender que o projeto nacional de desenvolvimento do Ciro trata de quem ajuda a construir o Brasil. Por isso que tu vai ver que tem um vídeo do Ciro circulando, que o Ciro fala para os pequenos empreendedores, pequenos negócios, pequenos agricultores, efetivamente para eles. E é nesse formato que eu acho que vai acontecer a campanha do Ciro junto com o João Santana. Não é olhando para o eleitorado do Lula. Apesar de eu já ter sentido que eles vão tentar acabar com essa imagem que se tem do Lula ser pai dos pobres. Vai ser atacada essa imagem do Lula pai dos pobres. Eles vão atacar. Tanto que se tu vê, tem um vídeo do Ciro falando as verdades do Lula. Quando ele diz que o Lula ajudou os pobres, mas ajudou muito mais os ricos. Esse vídeo chama muito a atenção, me chamou muito a atenção essa colocação, porque se tu parar para fazer essa análise crítica
e isso para um diálogo, para um debate, tu levantar esses dados, né, isso se torna bem eloquente, né? É fácil a assimilação se tu mostrar isso, porque quando ele coloca, o brasileiro nunca esteve acostumado a ter fartura. Aí teve um pouco, parece que foi muito, mas o próprio Lula mesmo coloca, os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro. Eu tive numa palestra privada do Lula para uma revista, que eu ganhei um ingresso, e ele fala isso, né, para um público muito pequeno, não tinha 1.000 pessoas no ambiente, que ele diz, o Bolsa Família e tal, mas os banqueiros, os grandes empresários não podem se queixar porque ganharam muito dinheiro no meu governo. E essa colocação do Ciro vem ao encontro disso. Tu não acha que aí que o pessoal que foi no Bolsonaro vai se debandar? Porque, na verdade, esse cara também é importante para a questão do marketing político e o marketing econômico, no sentido assim, de vender um programa econômico, tu atrair esse cara pro teu lado, né? Porque, por exemplo, a Magazine Luiza Trajano, por exemplo, ela só tá esperando anunciar em quem que ela vai apoiar, por exemplo. E se tu pensar que a última eleição teve o apoio de boa parte do empresariado conservador no Bolsonaro e eles negociaram acordos com os Estados Unidos, claro, era mais fácil, era o Trump. Eu vejo o Biden mais alinhado com o Ciro do que com o Lula, tá? Vou dar minha posição. Eu acho que o Biden tem uma política bem parecida com o projeto que o Ciro apresentou no livro dele ali. É bem parecido o modelo. Claro, tem algumas contradições, a gente sabe, mas o modelo é parecido. E aí eu te coloco para ti, será que conquistar esse empresariado que o Lula faz não é o Lula dizer assim, tá sabe, sacudindo o osso pro cachorro, o cachorro tá ali louco para pegar o osso e ele tá assim, quando vocês estavam comigo eu dava o osso. Não, é exatamente isso. Seria uma nova carta ao povo brasileiro, né? Que na verdade é a famosa carta ao mercado. O Lula vem anunciando isso, entendeu? É que assim, e aí é o que eu disse antes. Por que eu acho que o Ciro não vai conversar muito com o eleitorado da esquerda, mais à esquerda? Porque esse eleitorado, infelizmente, vê no Lula aquilo que o Lula não é. Infelizmente, vê no Lula aquilo que o Lula não é. O Lula é um candidato melhor do que o Bolsonaro? Infinitamente. O Lula é melhor do que os demais candidatos, fora o Ciro, talvez algum outro? Só uma coisinha. A minha pedra do pátio que segura a porta é melhor que o Bolsonaro, só para deixar claro. E se ela for pro segundo turno com o Bolsonaro, já tem meu apoio. Já tô na rua com a bandeira da Pedrinha. Então, assim, a grande questão é essa, entendeu? Mas, assim, infelizmente, o nosso eleitor lulista, que tem esse amor ao Lula muito pelas suas conquistas materiais, comprou ali uma casinha, um carrinho, né? Pegou aquele boom da economia, acabou comprando um ar-condicionado, geladeira nova, fogão, que é importante, e viram no Lula sua ascensão de vida, ponto. Mas o Lula não é aquilo que o cara da esquerda diz que ele é. Ele está longe de ser. Porque nós não podemos esquecer que o Lula fez um grande colchão de proteção social, fez, fato, mas não deixou de pagar os maiores juros da dívida, né? Vamos lembrar, a maior taxa de juros era no governo do PT. Entendeu? O PT, no governo do Lula, né, não se fez reforma da Previdência, se fez uma reforma da Previdência contra os servidores públicos federais, a gente tem que lembrar. Depois desceu em efeito cascata. O governo Lula não fez reforma tributária, que é a grande reforma que o Brasil precisa, nunca fizeram. É verdade que não deixou fazer a reforma trabalhista, que se tentou, né? Então, assim, eu vejo, nesse sentido, que nós vamos cair num conto de que o Ciro é o grande adversário do PT. Esse é o grande conto. Quando vocês falam que, e eu concordo com o Cássio, não tem espaço para novos players, apesar de eu achar que o Dória ainda é um player. Tá? Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o Dória é um player. Ele é o cara que... Eduardo Leite fora do baralho já? É que eu acho que o Eduardo Leite ainda não tem uma envergadura nacional.
Ele é um cara que ainda não é um player nacional. Pode vir a ser, não estou dizendo que não. Mas o Dória é um player nacional. Ele é conhecido nacionalmente. Ele tem a sua, né, o seu espaço como governador de São Paulo. Eu acho que o Dória poderia tomar o espaço do Ciro. Poderia. Se o Ciro topasse sair. Porque o Dória, ele pode quebrar a chance do Ciro. Mas o Ciro quebra mais a chance do Dória. Então, mas ele é um player. Eu acho que a saída do Dória ajuda o Ciro. Muito, muito. Ajuda o Ciro. Assim como eu acho que a entrada do Lula ajuda o Ciro. Olha que coisa louca. Eu acho que o Lula candidato ajuda o Ciro. O melhor cenário para o Ciro é esse que nós temos hoje. O Lula de um lado e o Bolsonaro do outro. É isso que nós precisávamos. Porque agora nós teremos os dois opostos se atacando vigorosamente, só que os dois precisam um do outro. E eu acho que nesse momento quem vai sair fora é o Bolsonaro. Eu acho que nós vamos tomar a vaga do Bolsonaro se ela ocorrer. Mas ela só tem chance de acontecer se o Ciro conseguir costurar essa não aliança, porque a gente tem um equívoco na construção da eleição, que é achar que nós precisamos fazer aquelas alianças nacional, como tu faz para prefeito. Entendeu? Ah, eu trouxe o PTB, e aí todo mundo do PTB está contigo. Isso acontece na cidade, não acontece no Brasil. No país todo, não. O Ciro tem que fazer uma aliança com o PSD. Tem. No Brasil todo? Não. Não precisa. Nós precisamos do PSDB de Minas, do Calil. Ele tem que estar apoiando o Ciro lá em Minas, que aí torna o Ciro um candidato presidenciável competitivo em Minas. Como foi o caso do exemplo que eu vou dar do Eduardo Leite aqui. O Eduardo Leite era o quarto na primeira pesquisa. Na primeira pesquisa que saiu. Primeiro era o Sartori, o segundo era o Jairo Jorge, o terceiro era o Rosseto e o quarto era o Eduardo Leite. Só que qual era o problema? O Eduardo Leite construiu uma aliança que não importava muito como é que os caras estavam se comportando no estado do Rio Grande do Sul inteiro. Mas importava o seguinte, o vice dele era o Ranolfo, e ele precisava do PTB, que governava Guaíba e governava Canoas, que era a segunda maior cidade da região metropolitana. O PSDB governava Pelotas, Santa Maria, Caxias e Porto Alegre. Não importa o que o resto do PSDB faz. Entendeu? Aí na aliança estava o PPS, que tinha o prefeito de Passo Fundo, que estava fechado. O resto do PPS não importava. Entendeu? E aí, nós fazendo um desenho das 30 maiores cidades do estado do Rio Grande do Sul, 25 faziam parte da aliança do Eduardo Leite. Mas não eram todos do PSDB. E nem todo tinha a universalidade do partido toda do lado dele. Porém, ele tinha os 25 maiores colégios eleitorais pedindo voto para ele. O resultado, nós vimos aí. E é isso que o Ciro tem que construir. No Rio Grande do Sul, nós temos um grande nome, o Romildo Bolzan, vai catapultar a campanha do Ciro, em algum grau. Entendeu? Porque o Ciro não tem que ganhar todos os estados. Ele tem que ser o segundo nos estados. Ele pode perder no Lula num, ele pode perder do Bolsonaro no outro, ele pode perder do outro no outro. Fala, Cássio. Tu acha que se o Boulos declarasse apoio para o Ciro, tentando derrubar, porque assim, daí é tabuleiro, né? O Boulos fez uma votação considerável em São Paulo para a prefeitura, não é uma votação para... ele não é um cabo eleitoral importante, ele vai ser um cabo eleitoral importante na próxima eleição, e, por exemplo, se ele... Porque ele pode dar apoio autônomo, como já fez o Freixo. O Marcelo Freixo já fez isso. E, por exemplo, dizer assim, não, eu vou apoiar o Ciro como estratégia, porque eu não quero o Bolsonaro no segundo turno. Porque aquilo, por mais que tu não queira, São Paulo é gigantesco. 2 milhões de votos em São Paulo pode definir uma eleição. Eu concordo, mas eu acho que a construção nesse desenho de alianças, eu vejo hoje, e olha que eu vejo com dificuldade uma aliança com o PSDB nacional. Eu acho que é difícil essa aliança, tá? Acho que a não ser que o PSDB
via Tasso Gereissati, conseguisse construir como que é o Tasso Gereissati, como que é o presidente nacional do PSDB, que o vice do Ciro seja do PSDB. E aí poderia até ser o Eduardo Leite. Neste desenho, eu talvez acreditaria. Mas um apoio do PSDB, onde ele não fosse o vice, eu acho impossível. Porém, contudo, entretanto, todavia, como eu costumo dizer, olha como é o fatalismo da vida. O Boulos será o grande candidato da esquerda em São Paulo. Provavelmente vai apoiar o Lula, vai fazer uma dobrada com o Lula. Tá, mas e o principal candidato a governador do estado de São Paulo? Vai apoiar quem? João Dória. Este é e será governador do estado de São Paulo, vai ser reeleito, né? Ainda mais agora com essa ascensão da vacina. Ele vai ser governador do estado de São Paulo de novo. Não tem um player que possa ganhar dele. Vamos ser honestos. O grande adversário dele é o Alckmin dentro do partido. Entendeu? O resto fora ele ganha de todos. E aí é o seguinte, o João Dória não pode apoiar o Bolsonaro. Não dá para fazer Bolsodória de novo. Vai fazer com quem? Aí que está a grande jogada do Ciro. Se ele não vai apoiar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o genocida, e ele sistematicamente vem desenhando dessa forma, mas ele também não pode apoiar o PT, porque ele é anti-Lula, ao mesmo tempo que o adversário dele é Lula, quase que está caindo de maduro o Ciro Dória. Tu acha que... desculpa te atrapalhar, Felipe, mas eu acho que uma questão... Tu acha que o PSDB tem essa capacidade... Porque eu penso assim, é uma capacidade altruísta de pensar na nação, sendo que eles são egoístas desde sempre, ao ponto de questionar a eleição da Dilma. Porque por mais que tu renegue a eleição da Dilma e veja problemas de gestão política, econômica durante o governo dela, ela fez um segundo mandato que, por mais que o Brasil tivesse em crise, não é nada perto do que é agora, né? E mesmo que tu fale da matriz econômica que ela estava adotando, era neoliberal pra caramba. Tanto é que os neoliberais estavam tudo pendurado nela e era eles que seguravam lá todo o conchave político que deixou ela governar. Porque, no ponto de vista claro político, o Lula não quis dar um checkmate na Dilma na eleição porque o Lula queria fazer uma dinastia petista para sempre, forever no poder. E apostou muito alto e perdeu. A gente sabe, né? Aquilo ele foi lá, blefou com uma carta que não era boa. E a gente perdeu. O campo progressista perdeu, porque a Dilma é uma progressista. A gente tem que tratar a Dilma como ela é e colocar no lugar dela da história. Que foi um golpe. O Ciro fala isso também. O Ciro concorda com essa ideia. E aí eu te coloco, será que o PSDB, que parece um menino mimado, que perdeu a bala e daí contou pra mãe e fez bater em todos os amiguinhos, mesmo não sabendo quem foi que pegou a bala dele, porque é isso, né? Perdeu a eleição, chamou toda a direita se transformou, em vez de progressista, em golpista, e a gente elegeu o Bolsonaro aí por causa disso, né? Porque questionar uma eleição que foi auditada e teve tudo mostrando que não, a Dilma ganhou, porque não aceitou as regras do jogo democrático, na verdade o grande culpado disso é o Aécio por ser um menino mimado de Minas, né? Garotinho criado na fazenda da avó. E aí essa questão, será que eles vão aceitar perder um protagonismo que eles já não têm, mas é a questão da estrutura partidária, né? Não, mas eu concordo contigo, por isso que eu acho muito difícil essa aliança do PSDB com o PDT quase que nacional, tá? Mas eu vejo com muita dificuldade, assim, a não ser que o PSDB lance, tipo, o Eduardo Leite como um player só para ter candidato. E aí, porque eu acho que, assim, ó, hoje quem está desenhando o cenário, que é esses caras, o Tasso, o Gereissati, que é chamado por alguns até de Biden brasileiro, é uma coisa de megalomaníaco, né? Tá, não é nem perto de ser o Biden, nem ser nada, por favor, né, cara? Mas esse é o nosso Brasil, né, cara? Os caras copiam até os Estados Unidos até no lado ruim. E aí, tu pega o Tasso Gereissati, que é o Biden brasileiro, né? E aí tu coloca ele fazendo esse desenho hoje do campo do centro, da centro-direita, e aí faz assim, irmão, nós vamos perder a eleição. Este é o fato. Esse fato está dado. Se houver um candidato que brigue com o Ciro por essa terceira via, acabou. O segundo turno é Lula e Bolsonaro,
o Lula vai ganhar a eleição e tá tudo certo, fechou. Entendeu? E o acordo tá pronto. Esse cara tá se dando conta que o Lula vai ser presidente do Brasil. Se der tudo certo. Se der tudo errado, volta o Bolsonaro. Então, tipo assim, esse cara tá fazendo esse cálculo. E aí, talvez o PSDB não lance um player, mas faça que nem o DEM. Não terá candidato a presidente, porque não tem nenhum nome viável, mas deixará os governadores acertarem suas alianças e criar o palanque para quem for mais interessante lá. O DEM no Rio Grande do Sul vai apoiar o Bolsonaro, o DEM da Bahia vai apoiar o Ciro. Entendeu? E aí, daqui a pouco, o PSDB vai fazer isso. E aí nós vamos ter, dentro do próprio PSDB, o Dória que terá que apoiar o Ciro, nesse cenário, e nós teremos, talvez, o Virgílio lá no Amazonas tendo que apoiar o Bolsonaro. Entenderam o desenho? Isso é uma tendência. Daqui a pouco nós vamos ter um desenho assim, ó. O Esperidião Amin se coloca como candidato a governador de Santa Catarina, do PP, do cara que é da direita. Só que o problema é que o candidato do PSL à reeleição é o candidato do Bolsonaro, o Moisés lá. Então, quem é que o Esperidião Amin vai ter que apoiar a presidente da República? O Bolsonaro? Mas se o eleitorado bolsonarista vai votar no outro. Só que o Esperidião Amin não pode apoiar o Lula. Aí vai vir aquele desenho do candidato do centro, que o João Santana já está fazendo. Isso está parecendo um xadrez, né? Um xadrez onde tu vai ter que sacrificar algumas peças, fazer algumas jogadas para te conseguir atingir o objetivo, né? E é dentro desse contexto que eu faço o gancho, justamente para saber, nesse caleidoscópio, principalmente agregando setores que são mais conservadores até nesse apoio do Ciro, até onde tu pensas que nós podemos chegar, e aí o professor Cássio também, do Projeto Nacional de Desenvolvimento do Ciro, principalmente para a gente limitar esse pensamento no campo social e econômico. Onde nós podemos chegar, uma vez que o Ciro vai ter que fazer malabarismo no Congresso Nacional, junto à questão dos especuladores financeiros, a questão que são os rentistas, a questão do empresariado, do agronegócio, que está acostumado a ganhar muito dinheiro, né, no Brasil, a questão das commodities e tal. Até onde será que o Ciro consegue chegar com esse projeto, que é muito bacana, o livro é muito bacana, mas a viabilidade dele junto com essa questão das alianças, que nós vamos lá para o início do nosso diálogo, né, as alianças, até onde o Ciro consegue chegar nesse contexto. Como a gente disse, os projetos até meio parecidos, do PT e do PDT, né, Lula, Ciro, mas até onde se consegue chegar com esse tipo de aliança? Ou melhor, podemos ir mais adiante com o centrão que nós temos no Brasil, que dependemos deles, né, lá no Congresso Nacional. Não, eu acho que assim, professor Raneiro, eu acho que assim, ó, o centrão, ao mesmo tempo que ele é um problema gigantesco para o Brasil, ele é a grande solução do Brasil. Porque quando tu tem preço, tá tudo certo. É só tu pagar. O que eu acho que o Ciro vai ter que fazer, e aí é o que eu acho que ele não gosta de fazer, talvez, não, ele vai ter que pagar um pouco o preço. Eu acho que assim, ó, nós temos assim, como progressistas... Felipe, só uma questão, a gente está falando do preço, é a questão de acordos políticos, emendas parlamentares, porque senão o pessoal pode te ouvir aqui na live e achar assim, que tipo, vai ouvir o vídeo e vai achar, não, é preço, dinheiro, não, é cargos, é posições políticas, porque assim, o pessoal da extrema vem aqui, quando vê, assiste no canal do Raneiro, vai dizer assim, não, tá havendo isso aqui, estão loteando o Brasil, não, é a questão de tu trocar posições estratégicas em ministérios, é essa questão de ocupação política depois da eleição, né? Exatamente, quando eu digo assim, o Ciro terá que pagar o preço, ele diz no sentido de que o DEM vai sentar, vai pedir 4 ministérios, vai dizer, eu quero 4 ministérios, eu quero Minas e Energia, eu quero tal ministério, e aí a bancada tudo vai votar o que tu quer.
O PP vai sentar na mesa e vai dizer, eu quero 3 ministérios, tantos cargos, 2 estatais, para poder votar tudo que tu quer. Essa é a grande questão. Isso vai acontecer com Lula presidente, Bolsonaro presidente, Ciro presidente, não importa quem for o presidente. Porque o Centrão hoje comanda 250 deputados, é metade do Congresso Nacional. Então isso terá que acontecer. A pergunta é aquilo que o Ciro já responde. Para quê? O problema não é tu discutir com eles. O problema é discutir para quê? Porque quando tu teve... Cara, vamos ser honestos. O Lula teve o Centrão do lado dele em todo o segundo mandato dele como presidente da República, todo o primeiro mandato da Dilma. Então, durante 8 anos, o Centrão teve totalmente dentro do governo do PT. Mas, assim, enraizado no governo do PT. E não mudou nada no Brasil, porque a luta era para permanecer no poder. Eu tenho a teoria que é o seguinte: o PT fez o suficiente para se manter no poder, não o suficiente para mudar o Brasil. Esse é o problema. Claro que o suficiente para se manter no poder é muito melhor do que os outros fizeram, fato, mas não é o suficiente para mudar o Brasil. E é isso que o Ciro está propondo. O acordo com o Centrão pode existir, só que tem que existir por um motivo. O motivo, na minha opinião, é fazer a reforma fiscal que o Ciro precisa. O Ciro precisa do Congresso para uma coisa, principalmente para uma. E é aí que vai estar o cerne do governo do Ciro Gomes. É a reforma fiscal. É isso que o Ciro não vai abrir mão. O resto tudo o Ciro vai negociar. Ele tem que negociar, porque, infelizmente, ele não é o rei do Brasil, ele vai ser eleito presidente do Brasil. E a não ser que ele tenha maioria no Congresso, ele não vai fazer tudo o que ele quer. Mas a reforma fiscal é o que precisa acontecer. Porque com a reforma fiscal, o Ciro consegue destravar 2 grandes problemas no Brasil. O primeiro, ele traz de volta os produtos brasileiros para a competitividade, porque os juros sobre o consumo vão baixar, os impostos sobre o consumo vão baixar, e com isso, os produtos sendo mais baratos, não porque tu deu isenções, mas simplesmente porque eles efetivamente precisam ter tributações menores, isso vai trazer competitividade para a área da produção. O Ciro baixando a tributação sobre o trabalho vai gerar mais emprego. Tu contratar um trabalhador vai ser mais barato. É isso que é importante. Tu ter essas 2 mudanças, melhora a produção, melhora o emprego. E aí o Ciro vai aumentar a taxação sobre a renda. Só que a grande verdade é que o Ciro, talvez por sorte do destino, e eu estou começando a torcer que isso seja verdade, o Biden está fazendo isso nos Estados Unidos. Porque quando acontece lá na França, quando acontece na Inglaterra, quando acontece na Espanha, a direita brasileira, geralmente aqui o conservadorismo brasileiro diz que eles são tudo comunista. A esquerda, mas quem governa lá é o Partido Socialista, então quem governa na Espanha foi o socialista, na França é o socialista, até o Sarkozy era socialista, porque ele ligava para o Lula. Então, assim, porque não faz diferença, para eles inventam a roda. Já nos Estados Unidos não tem isso. O Biden vai quebrar o discurso. E o Ciro vai usar o discurso norte-americano. O Biden está propondo taxar mais ainda os ricos, o Biden está propondo mais Estado, o Biden está propondo uma intervenção maior na economia, porque, na verdade, o Biden não é trouxa, os americanos não são trouxa, e eles se deram conta que a China vai tomar conta do mundo. A China está explodindo. E o modelo de desenvolvimento da China é partido de uma ideia de projetamento, né? Para quem não sabe muito bem o que é essa ideia de projetamento, eu sugiro que ouçam o Elias Jabbour, né? Um historiador, que nem o Cássio, né? Com pós-graduação em economia, que fala da China. E a China está tomando o mercado global. E a China vai ser a maior potência global. E os Estados Unidos se deu conta disso. A China já tem o dobro da produção industrial norte-americana. O PIB norte-americano com produção industrial é de 2 trilhões de dólares. O da China é de 4 trilhões de dólares.
E a grande verdade é que a China está tomando conta, os Estados Unidos estão ficando para trás, está tentando se recuperar, e o Brasil é tipo aquele meme que tem dois guris jogando videogame e tem uma terceira menorzinha que está sem o cabo. O Brasil é um gurizinho sem o cabo. Nós estamos fora do jogo. Nós não estamos discutindo nada de relação internacional. Estamos fora da geopolítica global. O Brasil ficou retardatário em tudo, mas em tudo. E até no agronegócio, onde a gente ainda tem alguma competitividade, em 10 anos não vamos ter mais. Em 10 anos não vamos ter mais. Porque enquanto a China, os Estados Unidos e a Rússia estão explodindo em tecnologia para o setor de commodities, o Brasil ficou retardatário. Entendeu? E isso ficou claro agora na pandemia, quando a gente não conseguia produzir uma máscara de pano. Então, assim, os números no Brasil são malucos. 95% dos insumos da produção brasileira são importados. É só os caras dizerem que não querem nos entregar, que a gente não produz nada. E isso tem reflexo direto no programa do Ciro. O Ciro quer mudar o Brasil. E ele vai ter que negociar com o Centrão para fazer essa mudança. Eu acho que vai ficar um pouco concentrada nos números de taxa. Por exemplo, o Ciro quer taxar os milionários acima de 20 milhões. O Centrão vai sentar na mesa, vai fazer os cálculos dos amigos. Não, mas a média dos meus amigos aqui precisa ir para 35 para mim não pagar. E então nós topamos 35. E é assim que vai ser feito no projeto, com certeza. Eu acho que vai ser nesses números. Eu posso colocar uma questão aqui, como tu é ligado ao PDT, eu acho que também tem uma questão assim, a gente tem que parar de torturar os números, né? A China já é o maior mercado consumidor do mundo nos índices. Já passou os Estados Unidos faz tempo. E isso que eu falo faz tempo, que já é desde 2015, por aí, que ela assumiu a liderança como o maior mercado consumidor. E aí eu tô olhando como um historiador, tô olhando assim como alguém da área de humanas e pensando assim, cara, como que o Brasil, um país como o nosso, não tem uma boa relação com a China porque aceitou se condicionar ao interesse trumpista? É assim, a gente estava olhando uma disputa de leões e achando que o gatinho ia entrar e ia resolver, sabe? Tipo, cara, desculpa, quando o dono da savana chega, é aquilo, né? E o Raniro, uma vez a gente fez uma metáfora que, na verdade, a China é um elefante. A hora que a China resolver pisar em todo mundo, ela vai, porque a China fez um trabalho que o Brasil não fez, que até o PT prometeu, que era fortalecimento da classe média consumidora. Foi uma promessa que o Lula não cumpriu. O Lula fez o quê? Deu poder de compra, mas não fortaleceu ela para ela se manter no tempo. Eu acho que isso também é parte desse projeto de desenvolvimento que o Ciro propõe, que é criar uma classe média que não morra de inanição, né? Porque morreu quando a Dilma saiu, foi morrendo de inanição, porque por mais que a gente saiba, a classe média ocupa muitos setores públicos, né, prestação de serviço público, e essa classe média, ela está sofrendo agora porque não tem apoio, porque o pequeno microempreendedor está abandonado no Brasil. A pandemia deixou isso claro, né? Não teve nenhum pacote de auxílio para esse microempreendedor, e o grande inimigo que se criou é o funcionário público, que, desculpa, que é um pouco dessa classe média baixa, que se descola, né, que, ou seja, consegue sair um pouquinho da lama e quando começa a se lavar, acabou a água. Né? A gente ficou no meio do caminho. E aí eu coloco para ti, a China fez um milagre nos últimos, que a gente colocar 40 anos. A China jogou para a classe média consumidora 400 milhões de pessoas. Ela jogou mais do que os Estados Unidos para consumir. E o Brasil está perdendo a chance de ter ela como parceira. Porque aquilo... E eu digo mais, e tá perdendo a chance de começar a construir pontes com a Índia. Porque a Índia, com certeza, em longo, médio prazo, vai tomar o lugar dos Estados Unidos. E os Estados Unidos vai ser a terceira economia do mundo. Por quê? Os Estados Unidos talvez se mantenha como segunda pela tecnologia, e eu digo tecnologia agrícola, porque os Estados Unidos vai tomar o lugar do Brasil de celeiro do mundo. Já tomou em boa parte da produção, mas vai consolidar ainda mais, porque o Brasil não fez modernização. Porque enquanto o pessoal está queimando a Amazônia para produzir mais, os Estados Unidos não desmata mais, porque não precisa, tu implementa tecnologia e produz mais no mesmo lugar. Né? Se tu dá uma pesquisada assim, leve, a Inglaterra produz num território minúsculo
muita produção, porque tem tecnologia. Isso, né, a gente teve agora, para quem não sabe, uma disputa com a França. A França derrubou o Brasil, porque a França produz muita agricultura num território menor. Então, sabe, é uma disputa estranha, porque parece que o Bolsonaro ataca os players políticos mundiais, em vez de deixar claro que é disputa econômica, porque era mais fácil negociar e dizer assim, olha, beleza, o Brasil abre mão de tal produto, faz substituição, e beleza, a gente cede e vocês compram o X de nós. Porque assim, o Brasil vende produtos de matéria-prima, por exemplo, minério de ferro. Não tem como a França não comprar minério de ferro do Brasil. Não, daí o Brasil vai lá e briga com eles e eles não compram de nós. E compram dos Estados Unidos. O Ciro fala muito que a questão se debateu por muito tempo. E hoje o pessoal mais cego fala muito disso. Ah, tu quer te alinhar à China, tu quer te alinhar aos Estados Unidos. E o Ciro fala isso muito, com muita clareza. Nem a China e nem os Estados Unidos, que são opostos, né, politicamente, concorrentes comerciais, nenhum dos dois quer que o Brasil se desenvolva. Eu acho que isso é muito importante de ter essa percepção. O Brasil precisa buscar essa autonomia tecnológica, industrial, deixar a impressão que a gente tem que o Brasil voltou a ser uma colônia, entendeu? Voltou a ser colônia, só não tem a sua metrópole escancarada, assim mesmo, podemos dizer. Mas essa é a realidade. Então, essa questão da autonomia do Brasil, que o Ciro fala tanto no seu Projeto Nacional de Desenvolvimento, essa autonomia, ela é de suma importância, e isso tem que ser um dos pilares do mandato do Ciro, caso ele venha a ser presidente. Felipe, finaliza para nós aí sobre esse aspecto, que eu acho muito importante, não dá para a gente fechar sem falar dessa autonomia industrial e tecnológica que o Brasil precisa urgentemente desenvolver. Eu acho que assim, pegando o gancho da China para explicar o modelo brasileiro, a China se autorizou uma coisa que, infelizmente, a burguesia brasileira não aceita. E é por isso que a gente não consegue dar o próximo passo, que é o déficit. A China aceitou perder. A China construiu o 4G sabendo que ela perderia dinheiro por 10 anos. E já está disposta a fazer o 5G sabendo que vai ter prejuízo por 20. A China já está reconstruindo a rota da seda, sabendo que vai ter prejuízo por 15 anos. Mas só que eles estão olhando que daqui 50, eles estão 4 vezes mais ricos do que os Estados Unidos e do que as outras nações. Porque eles têm um modelo que eles já se deram conta. Eles estipularam que até 2020 tinham que acabar com a pobreza extrema, com a fome na China. E em dezembro de 2020 eles acabaram com a fome na China. Em 2010 eles destinaram que até 2030 eles deveriam ter metade do parque energético chinês deveria ser com energia renovável. Nós estamos em 2020 na metade do caminho e 25% da matriz energética chinesa já é renovável. Por quê? Porque eles aceitam o prejuízo. Porque o prejuízo é quase aquela ideia que o Lenin tinha. Eu dou um passo para trás para depois eu dar 2 para frente. A burguesia brasileira não aceita isso. O grande problema é que a burguesia brasileira ela está fazendo assim, ela está dando 3 passos para frente e agora os bancos, olha a loucura que nós estamos chegando, olha o nível que o Brasil está chegando. Os bancos lucraram pela primeira vez 40% menos do que lucraram no ano anterior. Pela primeira vez na história brasileira. Os bancos, em 2021, no primeiro trimestre de 2021, lucraram 40% a menos do que no ano passado. O que é isso? O efeito do desastre econômico que o Paulo Guedes e o Bolsonaro estão construindo no Brasil. Porque tu consegue tirar riqueza de algum lugar, mas quando acabou tudo, não tem mais de onde tirar. E é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma terra arrasada tão grande que não tem mais de onde tirar riqueza. A não ser que a gente faça aquilo que o Ciro está dizendo. E teve um teaser nesse sentido. A grande verdade é que nós elegemos o Collor, e o Ciro foi assim quase que romântico, ele não colocou.
Desde que nós elegemos o Collor, não muda o modelo econômico no Brasil. O Itamar deu uma melhoradinha, mas com um ano no poder. Nós temos que ser honestos, entendeu? Por mais que eu goste do Ciro, vou votar no Ciro, vou fazer campanha pro Ciro, eu não vou tornar o Itamar um grande símbolo de desenvolvimento do Brasil, entendeu? Não vou, tá? O Itamar, tá, deu, né, melhorou um pouquinho e tal, um ano, tá? Né, puxou o freio de mão um pouquinho do Collor, mas não foi nada mais do que isso. Tá longe de ser um o Itamar é o Diego Souza da presidência da República. Entendeu? Tava fazendo um pouquinho mais de gol que o André lá na frente, tá bom? Mas assim, é isso. Não vamos tornar o Itamar o novo Getúlio Vargas, porque ele não é, entendeu? É isso que nós temos que entender. Então, assim, eu acho que desde lá do Collor para cá, nós estamos servindo um modelo econômico, idealizado aí no neoliberalismo, e nós chegamos agora no fundo do poço. Nós tiramos o último leite da última pedra. Acabou as pedras. Agora só tem a da porta do Cássio. Acabou as pedras. Entendeu? Não tem mais. E é isso que o Ciro está se propondo, a mudar o modelo econômico de desenvolvimento. E aí, com a mudança do modelo econômico, tentar fazer uma nova roda. Mas é muito importante que o Ciro fale isso para o povo brasileiro. Por mais que na ponta da caneta, no lápis, a gente ali sentado em cima do caderno, como meu pai diria, o papel aceita tudo, a gente consegue reverter os problemas orçamentários, tributários e até fiscais em 12 meses, 16 meses, 20 meses, 24 meses. A avalanche de crescimento econômico que o Brasil precisa, ela vai levar 3, 5, 8 anos, não vai levar um ano. Por mais que tu possa soltar crédito à vontade, tem aí um gramadinho que a gente tem que ganhar. Só que isso é impossível sem que os 4 pilares da estrutura industrial brasileira aconteçam, que é o complexo industrial hoje. Por quê? Nós temos que entender isso. A população tem que entender. Quando o Ciro diz que precisa de um complexo industrial da saúde, não é porque ele gosta da saúde, porque ele acha que a saúde é uma prioridade. Não é por isso, gente. A gente tem que ser honesto. É porque lá na balança de pagamentos do Brasil com o estrangeiro, a saúde, a importação com itens da saúde pública é o maior déficit brasileiro. São 90 bilhões de reais. 90 bilhões de reais por ano que o Brasil gasta para manter sua saúde. Que poderia estar sendo feito aqui e o Brasil economizar dinheiro aí. Quando o Ciro fala do complexo do petróleo e gás, é porque a balança de pagamento do petróleo e gás é impagável. E para isso a gente tem já alguma expertise, a gente sabe fazer uma gasolina, meia boca, a gente toca um álcoolzinho de ouvido e a gente vai tocando. Acho que dá para fazer. O complexo industrial do agronegócio é quase que assim, ó, é o que eu venho dizendo. Nós aqui no Rio Grande do Sul, nós tínhamos que estar falando do complexo industrial do agronegócio todo dia. E a gente não fala. Por quê? Porque esse já caiu de maduro, Felipe. Esse já caiu de maduro. Não tem. Nós somos um estado do agronegócio. Nós só falamos de agronegócio dessa merda aqui, nesse estado do Rio Grande do Sul. É só isso. É só boi, vaca, soja, milho. Né? É só isso. Não se fala de outra coisa aqui nesse estado. E não se produz nada em relação a isso, que são os implementos agrícolas anteriores, fertilizante, semente, nem o pós. Nem o pós, o processo industrial pós-colheita, nada se faz no Brasil. E nós podíamos colocar uma fábrica tranquila, pequena, lá em São Gabriel, outra em Rosário, outra ali em Quaraí, na fronteira. Nós podíamos colocar, subindo um pouquinho, ali na região, do lado de Bagé, ali em Ilha Negra. Pô, ia explodir a cidade. Uma cidadezinha desse tamanho. Lá no Lajeado Bugre, podia ter uma fabriquetazinha para produzir determinado produto. Isso é possível. Só que o grande problema é que a gente, e aí tem que vir o João Santana discutindo, e aquilo que o senhor dizia, professor, que é o seguinte, nós não sabemos nos comunicar com o povo. Porque o povo imagina que complexo industrial é a Ford. A Ford ali se instalou em Gravataí, e aquilo ali é um complexo industrial. Entendeu? Tem várias fábricas, uma do ladinho da outra. Tem o cara do pneu, o cara do amortecedor, aí é um complexo.
não imagina o complexo industrial como um conjunto de empresas que se interligam dentro de uma cadeia produtiva e que isso pode estar, e que essa empresa pode ser instalada em qualquer cidade do Brasil, porque o que faz ela seguir para frente ou para trás é os meios de transporte e de circulação. É isso que a gente tem que ensinar a população a entender, entendeu? Que daqui a pouco, o que está fazendo com que Palmitinho não se torne assim, uma mega cidade é o fato de não ter lá uma indústria de fertilizante. A riqueza da cidade explode, a arvorezinha vira um grande centro econômico, no momento que daqui a pouco a gente botar uma grande fábrica de fertilizante lá e fazer da região uma região robusta, com força da compra governamental. É isso que nós precisamos fazer. E defesa, é claro, né? Não existe nenhuma nação razoavelmente importante sem não poder lançar míssil nos outros, né? Com toda honestidade. É verdade, eu tenho que ser honesto. Entendeu? É tu caminhar na rua, os amigos dando tapa no teu ouvido. Se tu não puder dar um tapa no ouvido deles, aí também aí todo mundo te tira para Jaguané. Entendeu? É verdade. Mas o Brasil tem a pedra. Tem a pedra, uma pelo menos. Cássio, suas considerações finais, Cássio. Olha, eu fico pensando assim no projeto de desenvolvimento e eu olho assim para a China e fico pensando assim, ó, o exemplo chinês, ele é punk, ainda mais pensando nessa questão que tu fala do desenvolvimento local. Cara, a China pegou Shenzhen era uma periferia, que é a capital tecnológica deles hoje. Transformou Shenzhen, cara, numa capital que ela tem mais dinheiro lá do que o Vale do Silício. e aí... E Shenzhen não tem barulho, né? Porque todos os carros lá são elétricos. E daí tu pega e vem aqui no Brasil... A gente com um centro tecnológico, uma URGS aqui no Rio Grande. Pô, o Rio Grande do Sul poderia ser o centro tecnológico do Brasil. Primeiro que já é frio, nem esquenta tanto assim os equipamentos. A gente tem que pensar nisso também. Cara, e daí aqui tudo é sucateado. A gente tá falando em vender a Cientec agora. O governo do estado tá falando em vender as empresas estatais tecnológicas. Vendeu empresa de estatística que tá pagando 2 milhões para fazer estatística. Né, mas do governo. A Ceitec do governo federal, o Guedes não quer nem vender. Ele quer só fechar. É inaceitável. Mas o Brasil, o Rio Grande do Sul tem uma Ceitec que o governo quer vender, não lembro o nome agora, mas é uma empresa. Não, é a Ceitec. A Ceitec também. Fundação. É a Fundação. Isso, Fundação Estadual. Cara, daí tu pensa assim, ó, tu tem uma URGS que é uma das maiores faculdades do mundo, é uma das melhores da América Latina. No Brasil, ela só tá atrás da USP em pesquisa de desenvolvimento, assim. E isso cara, tu entra na URGS e chega a dar nojo, porque tipo, os prédios estão abandonados. A gente tem aula no meio do mato lá. Cara, e daí tu pensa assim, ó, a área de pesquisa com todo esse descaso, e a gente não pode pegar e dizer que o PT não teve culpa. Cara, todos os partidos olharam para a educação com desdém, e aí eu digo, o PDT tem o melhor projeto educacional que existe, que nunca foi aplicado de forma plena, mas no papel ele é maravilhoso. Se a gente implementasse ele, o Brasil ia disputar com a China. Cara, os cérebros brasileiros estão fugindo. Cara, a gente tinha o maior neurocientista vivo, o Nicoleles. O cara foi embora para os Estados Unidos. A gente perdeu na física. A gente tem física da PUC trabalhando para a NASA, né? Para a gente ter uma ideia do que é a perda de intelectuais. Porque o Brasil não tem como bancar. Tu imagina, se a gente pegar o salário de qualquer profissional da educação e transferir para dólar, vamos colocar, não dá $1 a hora. Eu acho que o câmbio não vai aceitar ali na hora que fizer a troca. O cara não vai aceitar. Aí eu penso assim, o projeto de desenvolvimento do Ciro, se fosse aplicado no Brasil, e na verdade já deveria estar sendo aplicado no Brasil, porque é um país que se dá o respeito e pensava no futuro da nação. Eu acho que a gente tem um caminho do Ciro ser a terceira via para a eleição, e talvez daí na eleição discutir lá com o Lula no debate para ver quem vai ser o presidente. E tipo assim, o Brasil tirar do jogo político o conservadorismo e pensar assim, olha, a gente tem que ter, pode ser um progressismo talvez não tão progressista assim com o Lula, que eu não vejo o Lula como o grande progressista, e o Ciro com uma vertente mais progressista e talvez ainda vinculada ainda com uma potência econômica que é os Estados Unidos, talvez tendo um anseio diplomático, né? Anseio que eu falo, é um bom trato, né, com a China. E eu acho que o Ciro está encaminhando para isso. Talvez o Ciro tenha que buscar apoio internacional. Isso é uma questão que eu não vi ele fazer ainda. Eu acho que esse tipo de diálogo que nós
modestamente estamos tendo aqui, de uma maneira franca, de uma maneira saudável, ele é muito importante que isso possa se expandir para as universidades, para as escolas, que 2022, essa caminhada rumo a 2022, ela possa trazer muito mais do que debater mito, mamadeira de piroca, kit gay, que nós possamos, de fato, debater, discutir um projeto de país. Tomara que nós sejamos abençoados, agraciados, com um segundo turno em que se possa, de fato, debatermos política e os rumos do Brasil. Que Ciro Gomes e Lula consigam chegar ao segundo turno e o Brasil, de fato, pensar no seu futuro, pensar na sua agenda, no seu papel no cenário internacional. Eu quero agradecer muito ao brilhantismo do professor Cássio, do professor sociólogo Felipe Gaspar, nesse momento. Eu acho que esse tipo de material deve ser cada vez mais difundido, né, para que as pessoas possam trazer à luz o quanto a política séria, de fato, sem fanatismo, sem dogmas, ela é importante. Professor Cássio? Eu vou deixar assim só para o final, né? Eu estou aceitando qualquer um no segundo turno, menos o Bolsonaro. E eu digo assim, se o Ciro for, ele tem projeto, seria ideal. Mas pode não ser o Lula também. Não precisa ser o Lula. Vou deixar claro, não precisa. Felipe, pode ser a pedra, Felipe? Pode ser a pedra. Eu tô topando o segundo turno entre a pedra e o Ciro. Para mim já tá idealizado aí. Muito obrigado a todos, gente. Até uma próxima. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Imagina se a pedra chega no debate e o Ciro joga no Bolsonaro. Coitado dessa pedra.